Olá, seja muito bem-vinda à News 15 do Clube Orecari. Seja muito bem-vindo também. Hoje nosso tema é de extrema relevância e a sua atenção a ele é fundamental para que todos nós, de forma conjunta, possamos mudar essa realidade. Nós vamos falar hoje sobre como podemos combater de uma forma eficiente a violência contra meninas e mulheres. Porque diante do enorme crescimento de casos de violência contra mulheres e meninas, nós precisamos recomeçar, revendo o básico para moldar um futuro de respeito e valor humano para todos. E eu tenho que começar te perguntando, né? Como você está? Tá tudo bem por aí? Eu realmente espero que sim. E hoje, diante do crescimento tão absurdo que temos nos deparado em relação à violência doméstica, essa nossa news ela é realmente 100% voltada para falarmos sobre essa relação direta que existe entre a infância e a relação parental com a violência contra mulheres. E como ponto de partida, eu peço que você entenda, esse é um assunto muito complexo, com camadas profundas, e não há, portanto, uma resposta simples do ponto de vista emocional e comportamental. A reflexão que vem a seguir é de fundamental importância. Por isso, nós temos como propósito ampliar a sua percepção, como podemos nos posicionar contra a violência dentro das casas, das nossas casas e diante do mundo que existe do lado de fora. E eu quero começar te contando uma história real que aconteceu em março desse ano. Creio que ela tem pouco mais de 20 anos. Se mostrava dona de um discurso empoderado e morava com o noivo. Certo dia, os vizinhos começaram a ouvir as brigas do casal. Ouvia-se mais ela do que ele. Ela gritava e às vezes chorava. Quando isso acontecia, por várias vezes os vizinhos mandavam mensagens e o zelador do prédio batia na porta do apartamento deles para verificar o que estava acontecendo. A resposta era sempre a mesma: está tudo bem, não se meta. Até que um dia a situação saiu de dentro de casa e chegou à porta do prédio. Nesse dia, em meio a mais uma discussão barulhenta entre o casal, a mãe dela estava presente e tentou tirá-la dali. De repente, o noivo atacou a mãe, literalmente enforcando-a. Como o prédio estava em alerta e monitorava a movimentação, rapidamente conseguiram conter o agressor e chamaram a polícia. A mãe e a moça foram acolhidas. Ele saiu de cena. Lembro bem da mãe dela dizendo: ele não é assim, só está fora de si porque misturou remédios controlados à bebida. O fato dos vizinhos presenciarem a cena e chamarem a polícia fez com que ela fosse à delegacia formalizar a queixa. A polícia rapidamente encontrou o agressor e o prendeu. O que veio em seguida? A justificativa. Ele não era mau, foi só um momento de confusão. E assim, ela mesma buscou soltá-lo para não prejudicá-lo. Dias depois, ouvi da boca dela: ele quer voltar comigo. Mas eu já disse que a gente precisa de um tempo e que ele precisa se tratar primeiro. Me disse ela. Mas no mesmo dia eu descobri que, como a entrada dele fora proibida no prédio onde tudo aconteceu, ela já estava tentando alugar apartamento em outro prédio para poder voltar a morar com ele. E mentiu para mim. Nunca mais ouvi falar dela. E aí eu te pergunto, amanhã ela poderá ser a próxima vítima fatal de um feminicídio? É possível. Ela sabe? Foi-lhe dito. Acredita? Não. Esta é uma das muitas e diversas histórias que envolvem a violência doméstica contra a mulher. Mas, independente da singularidade que cada uma dessas histórias carrega, há uma similaridade terrível entre todas elas. A enorme dificuldade de muitas mulheres reconhecerem que estão em risco enquanto ainda há tempo de agir. A violência contra a mulher extrapola a classe social e nível intelectual, e o ciclo é ainda mais desafiador se há filhos, dependência financeira, negócios conjuntos, influência familiar, o desejo de ser para sempre, de fazer dar certo, o medo ou a vergonha de reconhecer a realidade.
Muitas mulheres, mesmo vivenciando algum tipo de violência, abuso, relacionamento tóxico ou doentio, permanecem com seus parceiros. E é comum não conseguirmos compreender por que isso acontece. Tentamos alertá-las, tentamos ajudá-las, mas parece que estão cegas. E é verdade. Mas essa cegueira tem raízes profundas. Entre especialistas, há um consenso que prevalece. Experiências familiares disfuncionais tendem a criar crenças internas equivocadas sobre relacionamentos. O disfuncional se torna padrão, justificado com afirmações como estas: conflitos são normais, sofrer faz parte do amor ou afetos só vêm acompanhado de dor. Para muitas mulheres, isso se torna rotina, algo administrável. Assim, o ciclo de tensão, explosão, pedido de perdão e lua de mel faz com que elas não acreditem no risco. Pior, naturalizam explosão violenta como temperamento difícil, controle como cuidado e ciúme como prova de amor. De fato, elas permanecem crendo na promessa de mudança, na culpa imposta, no medo de ninguém acreditar nelas ou na vergonha de reconhecer sua realidade. Onde está a raiz disso? Crianças absorvem condutas sociais de gênero sobre como homens e mulheres devem se comportar, primeiro em casa. Seja essa experiência negativa ou positiva, ela influenciará suas escolhas profissionais, relacionamentos, expectativas emocionais e comportamentais. Assim sendo, a criança que cresce em um ambiente no qual predominam aspectos como ofensa, injustiça, desrespeito, controle através do medo, rejeição, indiferença, negligência, ausência parental, dentre outras tantas formas de maus tratos velados, internaliza que não merece ser bem tratada. E isso afeta diretamente sua confiança, autoestima, percepção de valor pessoal e a sua noção de risco emocional. Quando adulta, essa criança, seja ela ou ele, tende a carregar essa mesma dinâmica para seus relacionamentos futuros, pois a forma como se relaciona com seus cuidadores molda o seu entendimento de amor e define as suas expectativas afetivas no futuro. É a teoria do apego, desenvolvida pelo psicólogo britânico John Bowlby, que comprova: a forma como nos relacionamos com nossos pais molda o nosso entendimento sobre como o amor deve funcionar. Assim, as experiências de relacionamentos iniciais de uma pessoa com seus pais ou cuidadores explicam por que alguns adultos são mais inseguros, agressivos, dependentes ou insensíveis do que outros. Essas características psicológicas indicam como sua identidade emocional se desenvolveu ao longo da vida, tendo como base seus relacionamentos da infância. E mais, essa influência tem relevância tanto para a vítima quanto para o agressor e se conecta com o estudo ACEs. ACEs é uma referência a experiências adversas na infância, e esta é uma das pesquisas mais respeitadas quanto à experiência familiar na infância e sua influência na vida futura. Esse estudo foi conduzido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e pela Kaiser Permanente, ainda nos anos 90. E o estudo mostrou que experiências adversas na infância, como formas de abuso, negligência ou testemunhar violência entre os pais, estão associadas a uma probabilidade maior de, na vida adulta, levar o indivíduo a ser vítima ou perpetrador de violência em seus relacionamentos íntimos. Portanto, experiências adversas na infância aumentam a probabilidade de transmitirmos traumas às gerações seguintes, perpetuando um ciclo de adversidade e disfunção familiar. Quanto maior for a exposição, maiores os riscos futuros. E essas múltiplas experiências adversas na infância se tornam fatores provocativos para maior residência em ciclos abusivos, maior probabilidade de se tornar autor ou vítima de violência, violência reativa, controle como defesa, abuso como repetição, depressão e ansiedade, abuso de álcool e drogas, tentativas de suicídio e também maior envolvimento com criminalidade e maior risco de encarceramento.
A vítima adulta de hoje é a menina de ontem. O agressor de hoje é também o menino de ontem. E os meninos e meninas de hoje estão ainda mais vulneráveis que os de ontem. As redes sociais nos mostram isso. Crianças e adolescentes em busca de pertencimento, de visibilidade, de atenção e afeto já se tornam vítimas e agressores bem antes dos 18 anos. A família é a base da sociedade. Quando ela não vai bem, todo o entorno sofre. Isso ocorre porque esse é um problema intergeracional. Em 2024, no Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado este ano, o 190, Serviço de Emergência da Polícia Militar, registrou mais de 1 milhão de chamadas sobre violência doméstica. Nesse mesmo período, foram registradas 3.870 tentativas de feminicídio, que resultaram em 1.492 mulheres mortas. Até o último registro de 2025, de janeiro a setembro, segundo dados do Ministério de Justiça, mais de 2.700 mulheres sofreram tentativas de feminicídios e outras 1.075 se tornaram vítimas. Todos os dias, a mídia tem divulgado casos revoltantes como forma de denúncia. Portanto, é natural querermos leis mais duras, mais ação policial, melhor eficiência no combate à violência e na proteção da mulher. Tudo isso é importante. Contudo, quando a nossa indignação foca no fim da cadeia e não na raiz do problema, se torna ainda mais difícil mudarmos essa realidade. Mas como podemos mudar esse cenário? Para mudar o presente, precisamos entender que a resposta começa em nós. E uma das coisas mais incríveis a nosso respeito é que, ao compreendermos nossas experiências emocionais na infância e ao longo da vida, sejam elas construtivas ou adversas, podemos redefinir o que permitiremos ou não que prevaleça em nós. É fundamental termos consciência de que nossa maior ação preventiva é oferecer um lar emocionalmente sadio para meninas e meninos. Entretanto, não vamos conseguir ter um lar estável sem estarmos saudáveis, emocionalmente, para lidar com a vida e seus altos e baixos. Assim sendo, a primeira ação preventiva que pais e mães podem e devem fazer por seus filhos é cuidar bem da sua própria saúde emocional, para que possam cuidar bem de seus filhos e prepará-los para serem adultos aptos a construírem relacionamentos saudáveis. Ouvimos muito sobre como educar meninos para, no futuro, tratarem bem mulheres, ou como educar meninas para serem independentes e não se submeterem à estrutura patriarcal. Ouvimos sobre masculinidade tóxica, machismo, feminismo e outros tantos ismos. Mas considerando estudos, pesquisas e dados sobre a infância, o que percebemos é que famílias bem estruturadas emocionalmente, com seus papéis parentais bem definidos e equilibrados, mesmo com seus erros e acertos, tendem a derrubar a violência, o preconceito, o desrespeito, as circunstâncias contraditórias e o medo. Vale ressaltar que pais saudáveis nem sempre vieram de famílias saudáveis. Parte deles vieram de contextos complexos, mas decididos a quebrar o ciclo de abuso, buscaram formas de transformar legados adoecidos em recomeços poderosos. Relacionamentos podem ser nossa melhor escola de amor, respeito, caráter e valor humano. Essa receita arranca o mal pela raiz, trata a terra para receber novas sementes e dá bons frutos. Homens e mulheres têm papéis diferentes na arquitetura familiar. Contudo, as perguntas que vêm a seguir se encaixam tanto para um quanto para outro. A partir de agora, eu te convido a fazer um checklist emocional familiar. Primeiro, olhe para você e responda: você está bem? Que tipos de dores e sentimentos te acompanham? Você se ama? Que tipo de pensamentos tem a seu respeito? Positivos ou negativos? Sente que precisa de algum tipo de ajuda para lidar bem com suas emoções e sentimentos? Reconhece algum tipo de violência acontecendo dentro da sua casa? Sobre o seu cônjuge, considere: como você acha que ele se sente em relação a ele mesmo? Há algum tipo de dificuldade emocional que você reconhece nele?
A forma dele de lidar com suas dificuldades emocionais machuca você e ou seus filhos? A forma como ele expressa amor é saudável? Transmite segurança e compromisso com você e seus filhos? Sobre o seu relacionamento conjugal, entre erros e acertos, como você acredita que seu relacionamento é saudável e gera influência positiva, amor e segurança parental aos seus filhos? Sobre seus filhos, como vai seu relacionamento com eles? Você investe em tempo de atenção e qualidade com eles? Que dificuldades emocionais você identifica neles? Percebe rápido quando algo não vai bem com eles? Vocês têm conversas sobre temas profundos e esse diálogo flui bem? Você os disciplina com amor e autoridade? Eles se sentem seguros para te contar segredos e medos? Você é exemplo de responsabilidade, caráter e atitude para eles? E como família, vocês curtem estar juntos? Há expressões de amor e carinho em gestos e palavras fluindo naturalmente no dia a dia? Vocês se sentem seguros por terem um ao outro? Sentem-se amorosamente protegidos um pelo outro? Há respeito e ajuda entre vocês? Essas perguntas têm como propósito aprofundar seu olhar sobre a saúde emocional da sua família. Fazê-las é exercitar autoconhecimento, que te ajuda a compreender melhor seus sentimentos e emoções, ampliando também o seu olhar familiar. E se está tudo certo, mas tem algo errado? Pois é, existem contextos em que mesmo com todas essas questões alinhadas e esforço coletivo, nos deparamos com comportamentos problemáticos. Se isso acontece na sua casa, procure ajuda especializada e busque saber a fundo sobre onde está a raiz do problema. Como Clube Orecário, buscamos incansavelmente te dar informações que valem a sua atenção e reflexão. Como você pode ver, comprovadamente, sua saúde emocional não se limita apenas à forma como você se sente e se relaciona, mas revela o legado emocional que você recebeu. A boa notícia é que está em suas mãos definir como seguir adiante, consciente de que legado emocional você quer deixar para os seus filhos. Agora, se você conhece alguém que é vítima de violência doméstica, atenção! Acredite no que ela conseguir compartilhar e ajude com presença e sem pressão. Cada situação tem riscos peculiares ao seu contexto. A violência se sustenta no silêncio e no medo. Não se compare, minimize ou julgue. Primeiro, ouça. Isso te permitirá entender como ajudar. Se a mulher mantém algum tipo de dependência emocional, financeira, seja qual for, ela pode não estar pronta para sair de onde está. Procure manter contato, seja socorro presente quando ela precisar. Proponha ajuda especializada. Sair de um relacionamento doentio é um processo. É preciso coragem, força e enfrentar medos é desafiador. Se a violência é física, o planejamento é essencial para diminuir riscos diante de um rompimento ou fuga. Como medida de segurança, combine uma palavra código para pedir socorro. Em casos extremos, combine um lugar seguro para encontro em caso de emergência. Oriente a vítima a manter documentos, dinheiro e contatos importantes acessíveis. Acompanhar essa mulher a uma delegacia ou atendimento médico lhe ajudará a sentir-se amparada. Algumas precisarão de ajuda com seus filhos, abrigo temporário ou até transporte. Não esqueça, violência doméstica deixa marcas invisíveis. Medo, culpa, confusão emocional, dependência afetiva e financeira podem fazer a vítima voltar para o agressor, mesmo após situações absurdas e claramente violentas. Isso não é fraqueza, é consequência das suas vulnerabilidades. Se houver risco iminente, ligue 190. Proteger uma vida é mais importante do que não se envolver. Agora, se você se reconheceu como vítima de violência doméstica e não sabe como lidar com essa situação, peça ajuda. Não se envergonhe, nem se culpe. Caso o medo seja seu maior obstáculo, procure ajuda fora do seu círculo social. Você pode fazer isso ligando para 180,
Central de Atendimento à Mulher 180. O atendimento é gratuito, 24 horas. Lá você encontrará orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção. Ou você também pode ligar para 188, para o CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Lá você encontrará apoio emocional gratuito 24 horas e se você estiver se sentindo sobrecarregada ou em sofrimento intenso, haverá acolhimento. Se quiser falar conosco de forma privada, envie uma mensagem. Por fim, esse é um assunto muito sério e essa news tem 2 propósitos. Ajudar você a entender como pode se tornar um agente de prevenção e alcançar mulheres que precisam achar uma saída. Ajude a fazer esse conteúdo alcançar o maior número possível de pessoas. Curta, comente, compartilhe. Essas pequenas ações impulsionarão essa mensagem. Este post ele é público e o seu compartilhamento é totalmente gratuito. Envie para quem você entender que precisa receber essa mensagem. E se você recebeu de alguém esse post e ainda não está inscrito no Clube Orecari, não perca tempo e inscreva-se logo abaixo. Ao inscrever-se, nosso conteúdo passará a chegar diretamente na sua caixa postal. E se você gostou dessa news e entende a importância do nosso trabalho, apoie o Clube Orecari, seja um membro investidor e nos ajude a multiplicar a nossa voz. Envie uma mensagem com a palavra apoio e entraremos em contato. Por hoje, eu fico por aqui, mas nós nos veremos em breve. Até lá!